E olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda de volta ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre e hoje a gente vai começar uma nova série de Um Curso em Milagres, uma série diferente que eu não quero por nenhuma definição, quero descobrir junto com vocês. Não li nenhuma passagem, como nunca faço. Tudo que eu posto aqui sobre o livro imediatamente com vocês, não tenho preparo prévio, não leio antes, não estudo antes. É, é um estudo nosso, puro, aqui ao vivo, e as fichas vão caindo à medida que a gente vai fazendo. E conforme eu tinha combinado com vocês no final do ano passado, que eu não recomeçaria o livro de exercícios, porque da perspectiva que eu tenho neste momento, eu não faria ainda nada diferente do que eu fiz. Então, acredito que para quem quer começar a estudar junto comigo ou, né, com as minhas consciências contribuindo, aquela playlist ainda é válida. Se um dia eu achar que eu consigo já fazer melhor do que aquilo que eu fiz, eu vou refazê-la com certeza. Então, sejamos todos muito bem-vindos ao Manual de Professores de Um Curso em Milagres. A gente ainda está levando o livro de texto, né? Estamos no capítulo 21. Tenho uma boa impressão de que a gente vai levar ele por boa parte desse ano. São 30 capítulos, se eu não me engano, no livro de texto. Nós estamos quase indo para o 22 já. E começando esse novo manual de professores, a gente vai descobrir aqui o que a gente tem para receber. Vamos juntos? A introdução do manual de professores é a seguinte: o sentido do ensino e do aprendizado está, de fato, revertido no pensamento do mundo. A reversão é típica. Parece que o professor e o aluno estão separados. O professor dando algo ao aluno ao invés de a si mesmo. Além disso, o ato de ensinar é considerado uma atividade especial, na qual a pessoa investe apenas uma proporção relativamente pequena do seu tempo. O curso, ao contrário, enfatiza que ensinar é aprender, de tal modo que professor e aluno são a mesma coisa. Enfatiza também que ensinar é um processo constante, acontece a cada momento do dia e continua também nos pensamentos durante o sono. Ensinar é demonstrar. Existem somente dois sistemas de pensamento e a todo momento demonstras que acreditas que um ou outro é verdadeiro. A partir da tua demonstração, outros aprendem e tu também. A questão não é se vais ou não ensinar, pois nisso não há escolha. O propósito do curso é, digamos, prover para ti um meio de escolheres o que queres ensinar, com base naquilo que queres aprender. Não podes dar a outra pessoa, mas só a ti mesmo, e isso aprendes através do ensino. Ensinar é apenas um chamado para que testemunhas atestem o que acreditas. É um método de conversão. Isso não se faz apenas com palavras. Para ti, qualquer situação tem que ser uma oportunidade de ensinar aos outros o que és e o que eles são para ti. Não mais do que isso, mas também nunca menos. Eu sempre me lembro, já dei muitos cursos, especialmente os de Access. Também fui professora de inglês por alguns anos. Para quem não sabe, eu sou tradutora. Trabalho também na equipe de Access, de tradução de Access nesse momento. E toda vez que a gente prepara uma aula de inglês que seja, ou de um idioma, ou qualquer, se você é professor, você vai me entender. Quando você prepara uma aula para uma turma, sempre, inevitavelmente, 100% das vezes, você aprende uma coisa nova, nem que seja uma palavra nova, nem que seja uma maneira nova de fazer aquilo. A gente sempre tá aprendendo alguma coisa. E todos os lugares que a gente está automatizando tudo que a gente faz, vamos destruir, descriar. Porque, na verdade, não é quem a gente é, né? O texto diz: para ti, qualquer situação tem que ser uma oportunidade de ensinar aos outros o que és e o que eles são para ti.
não mais do que isso, mas também nunca menos. Então, toda vez que a gente ensina, a gente está dando um pouco da gente, um pouco do que a gente é. Nos cursos de Access não é diferente. A gente está sempre dando curso da consciência que a gente tem naquele momento. E isso é sempre uma coisa interessante, e sempre variável, e sempre muda. Então, o que é que você é que não está disposto a mostrar para o mundo? E como esse manual de professores pode dar pra gente mais da gente do que a gente acredita que é. Vamos ver o que a gente descobre ao longo do caminho. O texto continua. O currículo que estabeleces é, portanto, exclusivamente determinado pelo que pensas que és e pelo que acreditas que seja para ti o relacionamento com os outros. Na situação formal de ensino, essas questões não podem ter nenhuma relação com o que pensas que estás ensinando. No entanto, é impossível não usar o conteúdo de qualquer situação a favor do que realmente ensinas e, portanto, realmente aprendes. Para isso, o conteúdo verbal do teu ensinamento é bastante irrelevante. Pode coincidir com ele ou não. É o ensinamento subjacente ao que dizes que te ensina. O ensino apenas reforça o que acreditas a teu respeito. O seu propósito fundamental é diminuir a dúvida de ti mesmo. Isso não significa que o ser que estás tentando proteger seja real, mas significa que o ser que pensas que é real é o que ensinas. Isso é inevitável. Não é possível escapar disso. Como poderia ser diferente? Todas as pessoas que seguem o currículo do mundo, e todos aqui o fazem até que mudem as suas mentes, ensinam apenas para convencerem-se de que são o que não são. Nisso está o propósito do mundo. Nesse caso, o que mais poderia ser o currículo do mundo? A essa situação de aprendizado fechado e sem esperança, que nada ensina além de desespero e morte, Deus envia os professores dele. E à medida que ensinam as lições dele de alegria e esperança, o seu aprendizado finalmente vem a ser completo. Exceto pelos professores de Deus, haveria pouca esperança de salvação, pois o mundo do pecado pareceria para sempre real. Os que se auto-enganam têm que enganar, pois têm que ensinar o engano. O que mais é o inferno, exceto isso? Esse é um manual para os professores de Deus. Eles não são perfeitos. Se fossem, não estariam aqui. No entanto, a sua missão é virem a ser perfeitos aqui e assim ensinam a perfeição repetidamente, de muitas e muitas maneiras, até que a tenham aprendido. Então, não são mais vistos, embora seus pensamentos permaneçam como uma fonte de força e verdade para sempre. Quem são eles? Como são escolhidos? O que fazem? Como podem realizar a própria salvação e a salvação do mundo? Esse manual tenta responder a essas perguntas. Então, eu vou seguir nessa introdução. Tem algumas partes. A primeira dela é: quem são os professores de Deus? O professor de Deus é qualquer um que escolha sê-lo. Suas qualificações consistem somente no seguinte: de algum modo, em algum lugar, ele fez uma opção deliberada na qual não viu seus interesses como se estivessem à parte das outras pessoas. Uma vez que tenha feito isso, a sua estrada está estabelecida e a sua direção assegurada. Uma luz penetrou nas trevas. Pode ser uma única luz, mas é suficiente. Ele entrou em um acordo com Deus, mesmo se ainda não acredita nele. Veio a ser um portador da salvação. Veio a ser um professor de Deus. Eles vêm de todas as partes do mundo. Vêm de todas as religiões e de nenhuma. Eles são aqueles que responderam. O chamado é universal. Ele acontece durante todo o tempo, em toda parte. Chama professores que falem por ele, pelo Espírito Santo, e redimam o mundo.
Muitos o ouvem, mas poucos responderão. Todavia, tudo é uma questão de tempo. Todos responderão no final, contudo, o final pode estar ainda distante, muito distante. É por isso que o plano dos professores foi estabelecido. A sua função é ganhar tempo. Cada um começa com uma única luz, mas com o chamado no seu centro é uma luz que não pode ser limitada. E cada uma economiza 1000 anos, segundo o que o mundo julga acerca do tempo. Para o chamado em si mesmo, o tempo não tem nenhum significado. Há um curso para cada professor de Deus. A forma do curso varia muito, assim como os recursos específicos envolvidos no ensino. Mas o conteúdo do curso nunca muda. Seu tema central sempre é: o Filho de Deus não tem culpa e na sua inocência está a sua salvação. Vamos anotar isso para a gente não perder de vista que o conteúdo do curso nunca muda e que o tema central é: o Filho de Deus não tem culpa e na sua inocência está a sua salvação. Ele pode ser ensinado por ações ou pensamentos, em palavras ou sem som algum, em qualquer idioma ou em idioma nenhum, em qualquer lugar, tempo ou modo. Não importa quem era o professor antes de ter ouvido o chamado. Ele veio a ser um salvador pela sua resposta. Viu alguma outra pessoa como ele mesmo. Achou, portanto, a própria salvação e a salvação do mundo. Em seu renascimento, o mundo renasceu. Esse é o manual para um currículo especial, voltado para os professores de uma forma especial do curso universal. Existem milhares de outras formas, todas com o mesmo resultado. Elas meramente ganham tempo. Entretanto, é só o tempo que se desenrola exaustivamente. E o mundo está muito cansado agora. Está velho e gasto e sem esperança. O resultado nunca esteve em questão, pois o que pode mudar a vontade de Deus? O resultado é a vontade de Deus. Mas o tempo, com suas ilusões de mudança e morte, exaure o mundo e todas as coisas dentro dele. O tempo, porém, tem um fim, e é isso que os professores de Deus são designados para trazer, pois o tempo está em suas mãos. Tal foi a escolha que fizeram, e ela lhes foi dada. E a gente pergunta, então, quem são os alunos? A cada um dos professores de Deus estão destinados determinados alunos e eles começarão a procurá-lo assim que ele tiver respondido ao chamado. Foram escolhidos para ele porque a forma do currículo universal que ele vai ensinar é a melhor para eles em função do seu nível de compreensão. Os seus alunos têm estado esperando por ele, pois a sua vinda é certa. Mais uma vez, é apenas uma questão de tempo. Assim que ele tiver escolhido cumprir o seu papel, eles estão prontos para cumprir os seus. O tempo espera pela sua escolha, mas não por aqueles a quem vai servir. Quando ele estiver pronto para aprender, as oportunidades de ensinar lhe serão providas. Percebe? Esse dar e receber infinito, que é a vida, que é o que a gente é, que é como Deus nos criou. Essa generosidade de espírito contínua. Esse dar e receber que a gente verdadeiramente é, quando ele estiver pronto para aprender, as oportunidades de ensinar serão providas ao professor. Então, quanto cada um de nós está disposto a aprender? Quanto cada um de nós está disposto a receber uma informação nova, a receber de uma pessoa nova uma informação? Quantas vezes a gente já julga o que vai receber de uma pessoa com base nas coisas que a gente já sabe dela? Ah, ela é cristã. Ah, ela é kardecista. Ah, ela é branca. Ah, ela é negra. Ah, ela é asiática. Ah, ela é, sei lá, ela é professora. Ela não é professora. Ah, ela é
médica, ela não é médica. Ah, ela é psicóloga, ela não é psicóloga. E aí a gente vai definindo o que a gente acha que cada pessoa tem para dar pra gente com base nos crachás que essa realidade tem para ela. E aí a gente muitas vezes já pré-julga sem saber o que tem ali. Mas quando a gente estiver pronto para aprender, as oportunidades de ensinar aparecem. E quando a gente estiver pronto para ensinar, as oportunidades de aprender também aparecem. E o texto continua. Para compreender o plano de ensino-aprendizado da salvação, é necessário aprender o conceito de tempo que o curso estabelece. Então, se você achou essa playlist hoje e você sentiu no seu coração de olhar, né, esses vídeos do Manual dos Professores, eu recomendo fortemente que você leve no seu coração também, concomitantemente, a playlist de textos e a playlist de exercícios, porque aqui muitos conceitos já foram vastamente acolhidos no nosso coração e nas nossas mentes, pelo que verdadeiramente são, não pelo que as palavras parecem, né? Então, quando a gente fala de salvação, quando a gente fala de expiação, quando a gente fala de tempo, quando a gente fala de morte, quando a gente fala de inferno, então esses conceitos foram vastamente explicados, né, nos vídeos iniciais do texto e também foram vastamente exercitados por nós durante a playlist de exercício. Então, se você sentir de começar por aqui, seja bem-vindo. Se você chegou ao canal hoje e achou esse vídeo, ou achou esse vídeo em algum outro lugar, mas eu fortemente recomendo que você leve, então, concomitantemente, as playlists de exercício e de texto juntos, para que você se empodere com eu vou dizer, significado, mas energético das palavras do Senhor, que vai muito além do significado que a gente conhece nessa realidade para essas palavras, tá? Então, o texto continua. Para compreender um plano de ensino-aprendizado da salvação, é necessário aprender o conceito de tempo que o curso estabelece. A expiação corrige ilusões, mas não a verdade. Portanto, corrige o que nunca foi. Além disso, o plano para essa correção foi estabelecido e completado simultaneamente, pois a vontade de Deus está inteiramente à parte do tempo. A vontade de Deus não requer tempo, não depende do tempo, né? Ela acontece independentemente do tempo. Assim é toda a realidade, posto que é a dele. No instante em que a ideia de separação entrou na mente do Filho de Deus, naquele mesmo instante foi dada a resposta de Deus. No tempo, isso aconteceu em uma época muito distante. Na realidade, nunca aconteceu, absolutamente. E, de novo, vou me referir às várias conversas que a gente já teve sobre pecado original, né? Vastamente na playlist de texto. E também, muitas vezes, os exercícios traziam essa energia à tona, pelo menos na minha compreensão, né? Com o repertório que eu tenho. E quando a separação entrou na mente de Deus, exatamente naquele momento do pecado original, né? O que é aquilo, senão a separação do homem da mente de Deus? O que é aquilo, senão escolher se separar, né? Escolher ver o mundo enviesado e não como ele verdadeiramente pode ser, que é o que a gente depois passa o tempo todo buscando. Aquilo que a gente é. Aí você foi separado, aí você comeu a maçã, né? Todas essas parábolas que são interessantes, que a gente já explorou profundamente nas outras playlists, e a gente fala de, né? E a gente foi expulso. Não, a gente se expulsou.
A gente se expulsou da mente de Deus. É só uma escolha. A gente optou pela separação. A gente optou em ver as pessoas nuas, entre aspas, né? E aí tem que se vestir com folhas, porque enxergou o outro, o corpo pecaminoso do outro. Mas no fundo, a gente está ali tentando recobrar o paraíso, o céu, a realidade do céu, que nós verdadeiramente somos, mas que escolhemos olhar pelo viés da separação. E obviamente que a gente tem que culpar uma serpente, porque não foi a gente que fez isso. E essas são todas metáforas possíveis porque a gente está falando. Mas quem está no curso sabe que o caminho é um caminho de retorno ao ser. Retorno ao ser infinito que nós verdadeiramente somos. Retorno ao ser como Deus o criou. E aí o texto diz isso. No tempo, isso aconteceu em uma época muito distante. Na realidade, nunca aconteceu absolutamente. É só uma escolha de experimentação dos alunos que se tornam professores e alunos. E o texto continua. O mundo do tempo é um mundo da ilusão. O que aconteceu há muito tempo parece estar acontecendo agora. Escolhas feitas desde há muito parecem estar em aberto, ainda por serem feitas. O que foi aprendido e compreendido e há muito superado é considerado como um novo pensamento, uma ideia original, um enfoque diferente. Porque a tua vontade é livre. Podes aceitar o que já aconteceu a qualquer momento que escolheres, e somente então vais reconhecer que sempre esteve presente. Olha essa frase. É um assentimento do destino, é um dizer sim. Você pode lutar contra as suas escolhas, ou você pode dizer sim, né? E como o texto diz, aceitar o que já aconteceu a qualquer momento que escolheres e somente então reconhecer que sempre esteve presente, sempre foi você escolhendo. E o texto continua, como o curso enfatiza, não és livre para escolher o currículo, nem mesmo a forma que vais aprendê-lo, mas estás livre, porém, para decidir quando queres aprendê-lo, e à medida que o aceitas, já o aprendeste. À medida que receberão. À medida que aceitarão. À medida que o aceitas, o aprendes. Então, o tempo realmente volta a um instante tão remoto que está além de toda a memória, mesmo depois da possibilidade da lembrança. Apesar disso, porque é um instante revivido muitas e muitas vezes, parece ser agora. Assim é que professor e aluno parecem reunir-se no presente, achando um ao outro como se não tivessem se encontrado antes. O aluno vem ao lugar certo, na hora certa. Isso é inevitável, porque ele fez a escolha certa naquele instante antigo que agora revive. O mesmo se dá com o professor, que fez também uma escolha inevitável no passado remoto. A vontade de Deus em tudo apenas parece levar tempo na realização do processo. O que poderia atrasar o poder da eternidade? Quando aluno e professor se reúnem, inicia-se uma situação de ensino-aprendizado, pois o professor não é realmente aquele que realiza o ensino. O professor de Deus fala onde dois estiverem reunidos com o propósito de aprender. O relacionamento é santo devido àquele propósito, e Deus prometeu enviar seu Espírito a qualquer relacionamento santo. Na situação de ensino-aprendizado, cada um aprende que dar e receber são a mesma coisa. As demarcações que haviam traçado entre seus papéis, suas mentes, seus corpos, suas necessidades, seus interesses e todas as diferenças que pensavam separá-los um do outro
desaparecem, desvanecem, tornam-se indistintas. Aqueles que querem fazer o mesmo curso compartilham um único interesse e uma única meta. E assim, aquele que era aprendiz venha ser ele mesmo um professor de Deus, pois tomou a única decisão que lhe deu seu professor. Viu em outra pessoa os mesmos interesses que os seus. Então aqui, acho que está bem claro que existe uma única hierarquia, o pai e os filhos, que quando se reúnem em nome dele, recebem amplamente, são um dar e receber infinitos, são a generosidade de espírito infinitas. Então, eu acho que esse vídeo já ficou muito longo, acho que a gente começa a perder a energia da informação. Então, eu vou deixar para o próximo vídeo o final dessa introdução, que vai falar sobre os níveis de ensino e as características dos professores de Deus, tá bom? Então, o que mais é possível para a gente agora, começando essa nova empreitada, e o que a gente pode receber, que não estava disponível antes, e que agora a gente já tem uma bagagem bacana para... Não que a gente não tivesse antes, a gente só não estava olhando, mas uma bagagem bacana para exponencializar ainda mais o nosso receber. Vamos juntos? Um forte abraço, a gente se encontra na nossa próxima aventura no Manual dos Professores. Até lá!